Muito bem, falando em hoje, estamos aqui para mais um Love the Problem, e eu tô tão em casa que eu já nem sei onde é que começa, quando começa, o que a gente faz agora, porque eu estou aqui, Léo, com duas pessoas que eu tive o prazer de trabalhar, e eu tenho saudade de quando a gente trabalhava junto, a gente aprontou altas aventuras dessa turminha do barulho na sessão da tarde aqui. Nesta terça, tem uma comédia em ritmo de confusão na sessão da tarde. Um trabalho muito louco. Um trabalho muito louco com essa turma do barulho na sessão da tarde. Eu vou começar por ela, que já falou aqui, ó. Já falou porque esse é o terceiro episódio. Eu acho que das duas é o terceiro episódio. Música no Fantástico. Total música no Fantástico. Então, começando por ela, Mariana Oliveira. Esteve aqui já pra falar de pesquisa, e esteve aqui pra falar de mais outra coisa que eu não lembro. Mas foi com o Rafa Cáceres. A gente falou de pesquisa com o Tiwi. Eu vim falar sobre output e outcome. Era? Com o Rafa Cáceres, exatamente. Isso aí. E a Flor já veio aqui nas antigas pra gente falar de alinhamento de cultura organizacional. Já falou de que mais, Flor? Me lembrei. Falou de inovação. Eu falei de inovação, agilidade é inovação com a Raquel. E tô aqui agora. É isso. E daí a gente tá fechando o pacotinho desse universo de pesquisa, de discovery, de ideação, de tudo isso que a gente fala antes, talvez antes da construção de algo de fato. E eu acho que a gente tá aqui pra talvez fechar esse pacotinho. É pra isso que a gente tá aqui hoje. E é isso. Léo, solta a vinheta que chegou mais um Love the Problem. Está chegando o Product Summit 2022. Ele vai acontecer no dia 30 de junho, lá no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Vai ser um dia para muita troca de experiências e aprendizados com grandes nomes do mercado digital. Pessoas com muita experiência de mercado e muita história para contar sobre o desenvolvimento de produtos. Tudo isso no melhor estilo Aprenda com quem faz. Você encontra mais informações no site www.productsummit.com.br e no nosso Insta, @K21Global. E não deixa pra depois porque os ingressos são limitados. Product Summit 2022. Estratégias de negócio digitais para transformar o mundo. Oi, gente. Panda passando para dizer que a segunda vez é ainda melhor. No dia 23 de junho de 2022, às 19 horas, a gente vai ter a segunda edição do Papo de Inovação, da K21. Dessa vez, a conversa vai ser sobre Business Agility, como ter resultados em todos os níveis da organização. E para falar sobre o assunto, a gente vai contar com a presença do José JR, que é Business e Cultural Change Specialist, o Jonathan Aguiar, que é especialista em agilidade no Unicred, e o Alexandro Filipetto, Estratégia e Governança de TI no Unicred. Vai ser ao vivo, no YouTube e no LinkedIn da K21. Bora lá? A gente vai deixar o link lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. Vejo vocês lá. Um beijo. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Muito bem. É isso. E a gente vai fazer... Hoje, o episódio, além de ter as pessoas especiais, tem uma novidade. Se você ainda não está na nossa comunidade no Telegram, @LoveTheProblem lá, ou você pode ir no nosso backstage, k21.link/LoveTheProblem. Lá tem o card, que tem o nosso backstage, tem a nossa comunidade do Telegram, tem o card desse episódio aqui, enfim, você encontra todos os nossos links lá no nosso backstage. E daí hoje eu pedi a ajuda da galera, vamos participar, então eu vou trazer durante a nossa conversa aqui algumas perguntas, comentários, coisas assim, da galera que tá lá no nossa comunidade do Love the Problem no Telegram. É isso aí. E é isso, vamos começar. Por onde é que a gente começa? I don't know. Pelo começo. I don't know. Tô brincando. Também não sei. Vou deixar com o host do podcast. Papapá, que eu trabalho assim, que bibibi, te vira. Tu não é quadrada. Ai, gente, hoje vai ser assim o negócio, vai ser tipo a sala de casa, assim. Sabe aquele dia, aquela sexta-feira que tá todo mundo cansado do trabalho, assim, que daí a gente se reúne na casa de uma pessoa que você gosta, daí você pega um vinho, pega uns negócios porque tá com preguiça de... Não, Léo, bota um plim aí, porque ninguém paga nós aqui. A gente pede alguma coisa no seu aplicativo de delivery favorito e a gente senta, troca uma ideia, come um negócio, toma um vinho. É isso que vai rolar hoje aqui, essa é a expectativa. Espero que seja assim. Então se sinta em casa, você que tá aqui com a gente, se sinta em casa pra começar o nosso papo. E a gente vai começar com essa parada do tipo upstream, downstream, ideação e entrega, delivery,
discovery. A gente vive falando dessa separação, eu vou usar essa expressão aqui, separação, essa divisão entre as coisas que a gente tá no momento de descobrir, aprender, validar, e coisas que a gente vai para uma etapa de construir, entregar, disponibilizar, enfim, todo esse universo, assim, né? Então a gente fala muito, muito, muito sobre isso, upstream, downstream, isso para mim é vocabulário comum já do universo da agilidade, de desenvolvimento de produto e tal, e a gente tava falando exatamente sobre essa divisão aqui no nosso esquenta, antes de começar isso, e a gente queria falar primeiro desses dois universos. Daí a gente conecta a prototipagem, que é o tema de hoje, dentro desse grande universo do fluxo de entrega de valor das organizações. É isso aí. Eu queria saber do viés de vocês. A gente estava falando, né? Essa divisão existe? Por que ela existe? Como é que ela é vista por outros vieses que não da construção de fato do produto, assim? Acho que só um ponto antes de entrar na teoria sobre esse upstream, downstream. Essa questão do idioma é muito complicado, né? Existem muitos termos em inglês que a gente entende que é para tornar o conhecimento universal, visto que a língua mais falada não, né? Mas que a língua universal oficial aí seria o inglês, mas eu mesma demorei muito a entender o que era upstream, downstream, que a galera falava um monte de coisa, um monte de vezes, e eu falei, caramba, velho, que porcaria é essa? E aí no flow do dia a dia de trabalho eu não conseguia perguntar. E eu descobri hoje, queria falar isso, que eu descobri hoje o que é upstream, downstream, e eu já vou falar sobre isso, porque é assim. Mentira, é porque a gente tava conversando, na minha pergunta do que é, né, o Panda explicou, e aí a Flor, eu e a Flor, a gente falou um pouco sobre como isso se encaixa no DT, porque a nossa cabeça tá muito no design thinking, né? E aí pra mim, Flor, com certeza, imagino pra você também, o upstream tá muito no primeiro diamante, né, do duplo diamante. Hoje em dia você tem o triplo diamante também, né? Então eu pegaria ali um diamante e meio, o upstream, e o downstream é no segundo ou terceiro diamante, né? Se a gente fosse fazer essa divisão, eu acho que seria exatamente como a Mari falou. Eu agora tô mergulhando, né, nesse universo da agilidade, então a gente trabalhou juntos antes, como o Panda falou. Hoje eu tô na K21, tenho um histórico onde o meu sistema operacional é o DT também, é o Design Thinking. Então eu fico tentando sempre fazer essa conexão, né, do que tá rolando, o que depara, do que eu já conhecia pro que eu tô conhecendo. Então eu acho que hoje, se a gente tivesse que fazer essa divisão do upstream, downstream, eu colocaria exatamente como a Mari falou, o upstream no momento onde a gente precisa entender melhor sobre o problema, sobre o desafio que a gente está lidando, e o downstream quando a gente começa a materializar isso já num caminho de convergência para uma solução, assim. Essa parada do universo da incerteza, de trabalhar uma incerteza ao ponto de que a gente tenha algo minimamente validado que vale a pena investir esforço e dinheiro na construção. Acho que essa talvez seja, se a gente for pegar nas organizações que muitas vezes a gente está falando de investir dinheiro, né? É investir no momento de construir algo que tenha uma validação minimamente feita. Seria ideal a gente saber minimamente o que a gente precisa construir, o mínimo que a gente precisa construir para que isso seja validado para quem vai usar de fato, assim, né? E eu acho que esse universo todo tem tudo a ver com o que a gente tem para falar de prototipagem, assim. Porque muitas vezes a gente parte da ideia de que a gente precisa construir algo, né? E aqui tá um grande equívoco, a partir da certeza. É isso que a gente precisa construir. Então, por isso que tanto se fala dessa parada do discovery, assim, porque antigamente a galera estava acostumada a simplesmente construir algo, uma solução dada por alguém. Fala assim, é isso que eu preciso. Então, por isso tanto, acho que essa divisão surgiu, especialmente pra gente separar esses momentos, né? Onde a gente tá tentando ter alguma coisa minimamente validada para que a gente possa construir, ou colocar esforço de construção, assim. E daí aqui a gente tem um espectro gigantesco, né? Que o que significa esse minimamente validado para alguém? Seria alguma coisa que a gente experimentou, que a gente prototipou, que a gente pesquisou? Seria algo que alguém que traz esse input com alguma validação de mercado? É uma percepção de um concorrente? Cara, pra mim tem um espectro muito grande nisso, assim. E daí eu acho que a parada da prototipagem junta com a parada do input outcome, do input aí eu de novo. Eu peguei o input. Pros outputs e outcomes lá do episódio com o Rafa e do episódio de pesquisa, que eles são nessa ideia do tipo diminuir essa incerteza ou validar alguma coisa que a gente entende que é uma oportunidade. E daí pra que prototipar? Como prototipar? E a gente precisa prototipar tudo isso? Acho que é um pouco desse começo da conversa do episódio de hoje, assim. E é muito importante também enfatizar que essa questão de diminuir a incerteza vai fazer com que o produto final ele tenha menos
ruído com o usuário, né, ou o cliente. Então, ao invés de você testar já lançando o produto, onde você pode gerar uma insatisfação com a sua base, você já consegue prever alguns movimentos e evitar que isso aconteça, né, gerando uma satisfação melhor, uma relação melhor com o produto ou com a marca, quando você valida antes. Isso acho que é o coração, né, eu acho que quando a gente fala de protótipo, né, eu entendo também que a gente está falando que é meio que inerente o ambiente seguro, né, é a gente entender que a oportunidade que a gente tem de testar, seja lá o que for que a gente está se propondo a fazer, no ambiente seguro, que não vai gerar um impacto negativo, como o Mário falou, de marca, ou um desperdício, ou enfim, o que quer que seja, é você estar minimamente seguro para poder trabalhar e trazer uma solução o mais aderente possível a um problema do usuário, seja ele quem for, né? Então acho que é importante também trazer que quando a gente fala de prototipar, a gente está falando disso, de ter segurança para errar, para não só validar algo, mas invalidar algo também, que também traz tanta resposta, ou até mais, às vezes, quando a gente invalida alguma coisa, do que se a gente simplesmente jogasse aí para rodar sem ter esse momento de teste num ambiente seguro. Eu li um artigo da IDEO que fala dos benefícios de prototipagem e traz muito desses pontos que vocês falaram agora, assim, né? Então, um deles é comunicação com stakeholders, a forma de se comunicar com stakeholders é muito massa, né? Demonstrar suas ideias, que é parte disso, né? Demonstrar ajuda a validar ou invalidar. E os últimos, falou economizar tempo e dinheiro a longo prazo, que de fato isso é mais um benefício de prototipagem, né? E os últimos dois eu achei bem interessantes, que conectam muito com o que a Flor acabou de falar, assim, que é dar uma balançada em opiniões muito fortes, que às vezes a gente tem simplesmente o fato de uma opinião forte ou uma certeza que está incrustada dentro da organização, assim, e a prototipagem ajuda a dar uma sacudida nisso. Pode ser que valide, pode ser que invalide, e daí é muito melhor a gente discutir sobre um fato resultante de uma prototipagem do que uma opinião de uma pessoa. É muito mais rico, inclusive, assim. E o último, que daí é gerar novas ideias, né? Muitas vezes a gente tá acostumado a prototipo é para validar alguma coisa. Não, às vezes vai invalidar e vai abrir uma oportunidade de pensar outras coisas, porque construir um protótipo nos ajuda a pensar melhor, né? A ter mais ideias, inclusive. Então, eu acho que é um dos benefícios muito importantes que a gente acaba deixando ele de forma secundária, assim, como se fosse prototipagem é para validar algo. Não, a gente vai prototipar para aprender também, né? Nesse processo tem uma riqueza de informações que vão surgindo e de aprendizados que vão surgindo também. E eu acho que tem um ponto também que a Mari com certeza vai ser a melhor pessoa para falar sobre isso, mas de trazer um pouco mais do que a gente está falando quando a gente fala sobre um protótipo, né? Entender que existem níveis desse protótipo, que pode ser baixa fidelidade, alta fidelidade, ninguém melhor que a Mar para falar sobre isso, porque às vezes as pessoas também se pegam achando que quando a gente fala, tem que prototipar, é uma coisa absurda. Vai exigir muito tempo, muito esforço, enfim, começando daí, exemplificando o que pode ser visto como um protótipo, né? Clareando a ideia das pessoas do que pode ser um protótipo, eu acho que já ajuda bastante para a gente conseguir enxergar o valor, e que muita gente, a gente estava falando aqui sobre uns questionamentos que surgiram, que fala, é perda de tempo, como mostrar valor do protótipo pro dev, né, aí olhando de uma perspectiva mais de tecnologia, mas entender que não é nada monstruoso, nem absurdo, assim, pode ser muito simples e, claro, pode chegar num nível aí mais elaborado. Inclusive, uma estratégia que eu adotei no dia a dia de trabalho é começar a prototipar já no entendimento, porque é prototipar com as verdades dos stakeholders ou dos interessados mesmo, né? Então, conforme as pessoas vão dando ideia, você coloca ali num protótipo. E aí, com isso, você consegue já mostrar que o projeto é muito grande, ou mostrar que não faz muito sentido, né? Que tá meio que um ornitorrinco ali, e isso só é possível porque hoje nós temos ferramentas que facilitaram muito a construção, principalmente interfaces, assim, pensando que prototipar pode ser para tudo, né? Pensando em interfaces digitais, hoje você tem os User Interface Kits, UI Kit, que você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V, como um quebra-cabeça e montar. Então, enquanto as pessoas estão falando, você monta a parada ali, ou, sei lá, desenha, né? É que no papel eu acho que você perde muito essa questão da interação e da complexidade, né? Então, com esse Ctrl+C, Ctrl+V, na fase de entendimento, já tem uma aprendizagem muito alta e você faz as pessoas assinarem ali com você o que elas estão falando, né? Porque você materializa e fala, é isso aqui que você estava falando? Ah, sim ou não. Uhum.
Então é bem importante. E aí com isso você já começa a mostrar o valor do protótipo, porque você nem fala que tá prototipando. Você fala, não, eu tô só tentando entender o que você quer aqui. E no final você tem um protótipo. Se as pessoas têm medo desse nome, a gente pode falar que é outro nome e fazer mesmo assim. Eu acho muito massa isso, porque faz com que o protótipo seja algo do dia a dia, né? Que não seja uma coisa, uma etapa do tipo, vamos prototipar agora, galera. É hora de prototipar. Mas a gente desmistifica um pouco disso, assim. Até essa separação, upstream, downstream, começa a perder um pouco de sentido quando a gente tá falando de prototipagem dessa forma mais natural e mais contínua no dia a dia, né? Porque você pode prototipar algo totalmente novo, você pode prototipar uma mudança de algo que já existe, e porque você vai validar alguma etapa desse fluxo, porque não é só a coisa construída, mas a interação da pessoa, do cliente, do stakeholder com aquilo que foi construído e tal. Então, entender que prototipagem é parte desse aprendizado do dia a dia das entregas, assim, né? E lembrando que protótipos podem ser completamente pivotados. Sei lá, no entendimento você fez um protótipo, depois no decorrer aí da ideia pode ser qualquer outra coisa, mas não deixa de ser uma documentação, como vocês mesmos estavam falando também, de tangibilizar a ideia, né? Fazer o download ali da ideia, materializar. É bem importante toda hora. Muito bem, então vamos assim, vamos seguir com algumas perguntas. Eu vou puxar uma primeira pergunta aqui da galera, que tá lá no nosso Telegram, na nossa comunidade do Love the Problem. Aqui, só UX pode fazer prototipagem? Essa foi o Nicolas. Ô, Nicolas, o sobrenome do Nicolas é muito complicado, gente. Nicolas Roveder. O Nicolas já interage com a gente no backstage faz um tempo, tá lá em todos os cards, é o ouvinte aqui, tá aí na comunidade também. E ele é da caravana que eu pedi pra galera falar, eu fiz uma lá, Silvio Santos, falar de qual caravana que você é. Então ele é da caravana da galera de agilidade da Iteris. Grande Nicolas, um abraço, Nicolas. Só UX pode prototipar? E aí, só UX pode fazer? Sim, aquelas, mentira. É só porque eu sou. Sim, vocês dependem de mim. Olha pra quem vocês estão perguntando isso. Meu valor hora é altíssimo e só eu posso prototipar, se virem. Absolutamente não, né? Não. Absolutamente não. Qualquer um pode prototipar, pelo amor de Deus. Inclusive, passo a bola pra Flor, porque eu acho que as tantas formações que ela deu de DT são exatamente pra ensinar as pessoas a fazerem isso, né? Sem precisar ser designer, sei lá. Exato. Eu acho que você falou uma parada muito legal, Má, que é fazer o download. Eu acho que é exatamente isso. O prototipar é exatamente isso. É simplesmente você tenta, sabe aquele entendeu o que é que eu desenho? É mais ou menos isso. Porra, quero que você desenhe. Porque daí você consegue não só tangibilizar, compartilhar isso, fazer com que o entendimento seja mais fácil para as pessoas que estão trabalhando ali, que estão envolvidos nesse processo, e fica mais fácil ainda de trazer qualquer melhoria possível, porque é um negócio que está ali para todo mundo, não está só na sua cabeça. Então, eu não sou designer, que nem a Mari, maravilhosa. Não tenho essa formação, mas tenho essa questão do design thinking, né? Que não exige essas competências, essas hard skills de design, mas consegue levar a prototipação para qualquer um, que não interessa, como eu falei anteriormente, qual é o nível, né, em que momento que vai estar seu protótipo, ele vai ser fodástico, é uma tela, que nem a Má falou, que tem esse tanto de aplicativo que ajuda, hoje facilita muito mais, você nem precisa, tipo assim, é difícil, mas você tem as pessoas que não são do meio do design têm um acesso muito maior hoje, mas o simples fato de você colocar no papel alguma coisa e fazer isso, todo mundo pode fazer, e é um protótipo. É que às vezes as pessoas ficam, né, bedufando, né? Tipo, imaginando que precisa ser alguma coisa muito complexa. E não, qualquer um pode prototipar. Os protótipos da Mari são melhores? São melhores, não vou mentir. Tô brincando. Tem a questão visual, óbvio, né? Que tem um impacto maior, mas eu não acredito e não vejo isso. Inclusive, luto muito contra essa questão de dar o poder a pequenos grupos, né? Só tal pessoa pode fazer isso, só tal pessoa pode fazer isso. Você vai empoderando as pessoas ao longo de todo o processo do que elas se comprometem a fazer, o que traz também mais responsabilidade para todo mundo dos erros e dos acertos também do que foi proposto. Inclusive teve uma experiência interessante no trabalho, inclusive uma colega do trabalho, Thaís Salles, que eu acho que ela é ouvinte, então vou mandar um salve para ela. Ela recebeu um salve no último episódio que eu gravei, a Thaís Rigolon, que também é amiga de trabalho, todo mundo da mesma turminha ali, mandou um salve pra Thaís Salles agora.
ela chegou e falou, eu fiz aqui de qualquer jeito, um protótipo no dashboard, no Excel. Eu olhei e falei, eu vou validar esse protótipo, tá feito. Não tem por que eu fazer nada aí. Tipo, no máximo, eu vou pegar, printar, jogar no XD, porque é a ferramenta que eu estou acostumado a inserir comentários. Então, assim, é isso. Você vai usar... nas minhas aulas eu falo muito isso. Você tem que usar as ferramentas a seu favor. Se o Excel é tua ferramenta onde você tem mais facilidade para elaborar coisas, utilize ela. Inclusive, eu falei muito sobre a questão do protótipo de interfaces digitais no papel. Eu acho que hoje em dia não tem a necessidade de fazer as interfaces digitais no papel, a menos que você não tenha acesso a um computador e que você não saiba lidar com esses programas. Então, você vai fazer no papel, mas vai fazer. Agora, quem já tem essas habilidades, eu acho que perde tempo fazendo no papel, né? Você tem um ganho muito maior de fidelidade no digital. E outro exemplo de prototipagem fora da curva, eu utilizo muito uma ferramenta da Ideal, que é o Post-it Palooza, que eles dão no curso de storytelling deles. Todo mundo já deve ter, que trabalhou comigo, já deve ter escutado falar, porque eu uso isso de verdade toda hora. E eu utilizei para construir o meu projeto de mestrado, né, quando eu entrei no programa. Então eu tento passar isso para os meus colegas, sabe, que estão começando a entrar, estão pleiteando uma entrada no mestrado. Eu falo, utilize essa ferramenta, é um protótipo. Eu prototipo, imagina, um projeto que é basicamente textual com post-its. Então tudo é prototipável e todo mundo pode prototipar. É isso. E que tipos de protótipo que a gente tem? Vocês falaram de alguns aí, uma interface digital, protótipo no papel. Que tipos de protótipos a gente pode usar no dia a dia? Esse universo, porque às vezes alguém tá ouvindo a gente aqui e fala, mas esse protótipo não é pro meu dia a dia, assim, né? Porque eu não trabalho, sei lá, com a entrega de um produto digital. Então esse negócio de interface não significa muito pra mim, assim. Que tipo de protótipo hoje podia trazer de exemplo pra galera, assim? Acho que o básico, assim, da prototipagem são essas fidelidades, né? Que é baixa, média e alta, que aí você vai trabalhar com verossimilhança, que seria ali a aproximação da realidade, em alguns componentes, que é o componente textual, que você sai de um texto genérico para um texto, né, pensando nas escalas extremas, né, baixíssima fidelidade e alta. Você sai de um texto genérico para um texto mais próximo do mundo real. Você sai de uma interface sem muitas formas, sem cor, sem ícones e sem botões, só com marcações de símbolos, até um desenho já com cor, com forma, a respeito do espaçamento, né? Então esse eu acho que é o básico. Daí tem essas outras coisas aí também que eu acho que, de novo, a Flor deve ter umas... imagino que ela tenha por conta do curso de Design Thinking, nessas prototipações de coisas físicas até, que a galera costuma fazer. Aí só um exemplo, no meu curso de design, que eu fiz a primeira vez, o meu primeiro protótipo foi de uma maçaneta. Então imagine, foi um desafio. Quando a gente olha mais, foge um pouco, como eu falei, de quem tem essas habilidades do design, essas hard skills aí, a gente, no fim da metade do segundo diamante do Design Thinking, que a gente tem a prototipação, a gente encara um pitch como um protótipo, por exemplo. Interessante. Então, a partir do momento que eu tenho claro qual é a proposta de valor da minha solução, seja ela um produto, um serviço, o que quer, qualquer coisa, e eu faço um pitch, eu consigo mostrar para que serve, qual é o meu objetivo, que problema que eu resolvo e como eu vou fazer isso num discurso, eu já tenho um protótipo. É quando eu começo a conseguir validar a proposta de valor que eu construí. Então você já está num nível de protótipo, que nem a Mari falou das questões, a gente usa muito no DT massinha, palito, tudo que você tiver à mão, brinquedo, papelão, qualquer coisa que consiga te trazer um pouco mais perto do que aquela solução. Pode ser uma peça de teatro, então a partir do momento que você coloca aquelas pessoas simulando a vida real ali, que seria aquela solução, se é um serviço, é a pessoa ali falando como se fosse a vendedora e etc e tal, isso já é um protótipo. Se você tá falando de algum objeto, por exemplo, e você consegue trazer minimamente aquilo através de massinha, qualquer coisa, uma coisa bem lúdica, assim, é um protótipo. Então, você vê como a gente consegue, como o protótipo é tão abrangente, né? A gente vai desde falar sobre o que você está se propondo a fazer, a chegar num nível aí de um mock-up, que você, de fato, vai levar aquela experiência para a pessoa. E daí eu já queria aproveitar então, já que a gente já falou da coisa, né? Da coisa, do protótipo. A Natasha Ribeiro também, da comunidade aqui, a gente fortalece as pessoas que estão ao nosso redor. A Natasha Ribeiro sempre participa de todas as coisas e mandou uma pergunta que é: quais são as informações que as pessoas
precisam ter para fazer um bom protótipo? Ou o que precisa estar definido, estruturado para que a gente consiga fazer um bom protótipo, assim? Essa pergunta é difícil, porque como é uma fase de experimentação, a meu ver, né, muito depende da estratégia. E eu acho que aí nessa hora a pessoa que vai prototipar, dependendo do papel que ela vai exercer no time, ela precisa traçar uma estratégia e tentar fazer as perguntas certas para conseguir as informações certas para montar ali o seu protótipo. Se eu sou a pessoa que tive a ideia, acho que não é, o critério é eu conseguir colocá-la para fora da minha cabeça, sabe? Agora eu tô pensando numa realidade UX, que é o que eu mais exerço, né? O design de produto, de serviço, tudo. O que eu preciso é conversar com os stakeholders e entender quais são as verdades deles. Lembra daquela minha estratégia. A minha estratégia é começar a prototipar na fase de entendimento. Então, assim, depende da função do teu protótipo. A minha, nesta fase de entendimento, é conseguir tangibilizar a ideia de todos e, de fato, construir um ornitorrinco se necessário. Já numa fase de um pouco mais à frente, ali onde já estou validando algumas coisas, acho que tem que respeitar as hipóteses. Eu tenho que contemplar principalmente as hipóteses, né, no meu produto, porque eu estou levando esse protótipo para validar algumas hipóteses. Então, para mim, o requisito é esse. Pensando em pesquisa, o coração da pesquisa são as hipóteses, né, e os objetivos. Então, acho que são essas coisas aí. Aí você vai precisar de critérios para formular as hipóteses. Ou, de repente, ter um diálogo ali com o PO ou APO, né, que já tem uma lista de features que quer validar. Depende da estratégia e do contexto. Eu penso dessa forma. Eu lembro que num trabalhos que a gente fez junto, eu lembro que você falava bastante das hipóteses, elas estavam bem descritas o tempo todo, em toda a comunicação de um protótipo, e toda vez que a gente estava querendo validar alguma coisa muito específica. Eu lembro que você reforçava bastante isso, lembrando que o objetivo daquilo que estava sendo construído era validar ou invalidar aquela hipótese, né? Então eu lembro que você marcava bastante isso. Eu lembro que uma das vezes, uma coisa foi construída, ela ficou uma parada gigante, e você construiu ele com essa consciência de que estava gigante, porque você foi pegando as informações que a galera estava mandando, fala, beleza, se vocês querem prototipar isso aqui, eu vou construindo, eu vou fazendo. E rolou pelo menos pra mim, assim, foi uma consciência do tipo, a galera não tem noção da complexidade que ficou essa parada com todas as expectativas de todo mundo, assim. E rolou até um momento de frustração. Eu lembro que, tipo, a galera falou, não, vamos fazer, porque precisa fazer isso. E a gente tava tipo, não, gente, é muito grande, isso tá imenso, assim. A gente ficou, mas foi isso, né? Foi a comunicação que foi... Mas eu achei que foi muito interessante, assim, o fato de trazer, tipo, a realidade do protótipo, né? Não é o viés que a gente tava querendo trazer no momento que a gente tava trabalhando aquela ideia, mas foi a expectativa da galera na construção daquele protótipo. Então, gente, aí é essa coisa imensa mesmo que a gente vai tentar colocar no ar, construir, o esforço que vai demandar isso e tudo mais. Isso ajuda, de fato, né? A gente tomar boas decisões. Naquele momento, eu sei que a gente ficou um pouco frustrado porque não foi uma decisão muito boa, assim, mas faz parte da vida. Mas aí entra a parada de você levar os fatos para as pessoas que vieram com tantas certezas, né? Por isso que é um momento bom. Outra informação que eu acho que é importante ter, que a Má falou por cima, que é o objetivo. Ter a clareza do desafio, da dor que você está tentando sanar, é muito importante, porque também vai ser esse pode ser um dos momentos, ao longo de todo o fluxo, que você vai ver que você tá criando aí um analgésico para uma dor que não existe. Então, ter a informação, ter a clareza do que você tá tentando resolver com aquilo também, além de todas as hipóteses que são baseadas nesse objetivo, nessa dor, é importante, porque é aquela coisa do Lewis Carroll, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se você não tiver essa clareza, qualquer coisa que você leve vai funcionar, porque você não sabe exatamente o que você tá tentando, que dor que você tá tentando remediar, né? E eu acho que, por exemplo, esse primeiro protótipo, se de repente as pessoas olharem e falarem, é isso que a gente quer, mesmo sendo super complexo, fala, beleza, esse aqui é o caminho feliz, é onde a gente quer chegar, mas por onde a gente começa? E aí, por exemplo, eu já peguei essas soluções complexas e falei, olha o trabalho que eu tive para prototipar, que é para ligar pontos de clique só, clica aqui e leva para lá, né? Call to action, ação e objetivo. Imagina para desenvolver, né? Se eu demorei tanto para fazer isso, para desenvolver vai demorar muito mais. Então, vamos decidir em cima desse caminho feliz qual que é o nosso MVP. Tudo bem também, sabe? Eu acho que tem sua função. É a história que eu quero contar lá na frente, claro, vai mudar muito. Mas naquele momento é a história que eu quero contar. Uma das coisas que eu lembro muito quando a gente falava de prototipagem e tudo mais, que é o construir para aprender.
A gente estava falando desse momento de ideação, de pensar e tudo mais. A gente começou a falar desse aprender pela validação, né? Pelo teste dessas hipóteses. Esse é o processo de aprendizado, né? Eu vou trazer uma pergunta minha. O protótipo, ele dá certeza? Ele traz certeza para o que a gente vai fazer? Certeza só da morte. Eu ia falar isso, amigo. Você pegou pesado, né? Você quer certeza do quê, meu amor, nessa vida? Além da morte, que nem a Mari falou. Não. A resposta é não. Nem pesquisa traz verdade, né? É uma falácia achar que traz. Traz um caminho. É isso. E é isso, eu acho que é esse ponto que eu queria trazer, porque existe esse negócio que a gente falou lá no comecinho de upstream, downstream, é esse sentimento de desconexão do processo de descoberta para o processo de construção. Na prática, dentro de muitas organizações, isso tudo está muito desconectado. Essas coisas não têm um olhar ponta a ponta dentro de um fluxo de valor de forma bem conectada. Eles têm muita passagem de bastão, muita coisa assim. Então, algumas vezes, quando a gente fala de prototipagem dentro de algumas empresas, parece que a gente está querendo trazer, isso é o que precisa construir, a certeza, para que o pessoal de desenvolvimento somente execute. O que, pra gente, não faz o menor sentido, porque a gente tem pessoas do trabalho criativo, do trabalho do conhecimento, que estão ali no dia a dia usando as suas maiores habilidades e conhecimentos para construírem ótimas soluções, elas não faz sentido entregar o que a gente precisa construir pronto, como se a gente fosse viver essa ilusão da certeza, né? E daí essas coisas dentro de muitas organizações ainda estão desassociadas, assim, né? Ainda estão um pouco distantes. Existe um caminho pra gente conectar isso, assim? Eu lembro que a gente falava muito de... Quando a gente trabalhou junto no PagSeguro, a gente falava isso de levar essa cultura de inovação, falar de design thinking em todos os contextos, para que os times de desenvolvimento façam, né, o seu momento de ideação, façam suas inovações, prototipem e tudo mais. Então a gente falava muito de levar essa cultura pro dia a dia, já pra galera que constrói de fato, assim, né? Então como é que a gente poderia usar de estratégias para que isso faça parte do dia a dia, numa visão mais unificada do que nessa coisa separada, né? Aqui é a galera que faz ideação, e daí aqui é a galera que constrói a solução que saiu daqui, assim, sabe? De uma forma desconectada. A pergunta de $1 milhão. Pergunta de milhões. Se eu revelar aqui, eu ganho quanto? Eu tenho a solução pra isso. Mentira. Todas as contratações. Yes! Preparem o LinkedIn, a Mari vai dar a resposta. Empresas, preparem o LinkedIn. Eu vou dar só meia ideia. Aquela. Para mais contrato. Mentira, não tô procurando emprego não, tá? Tô lá tranquilo. Bom, gente, eu entendo que você pode fazer com que isso aconteça, esse diálogo maior, de várias formas, né? Inclusive essa coisa de construir squads multidisciplinares é uma delas, né? Ou você tratar o resultado, se tiver uma time de pesquisa separado, é você sociabilizar esse conhecimento, né, com as pessoas, então elas se apropriam dele, não como uma verdade, mas como, galera, eu trouxe dados, tô te entregando dados, né? Da minha pesquisa ou da minha validação com protótipo. E aí surgirão outras dúvidas em que as pessoas podem ir tirando no meio do caminho. O que eu vejo é muito isso, essa coisa de falar, não, eu testo, eu crio e você executa. Acho que não, eu posso testar uma parte. Eu vou criar uma parte, pensando nessa questão mais cascata, né? Eu vou testar uma parte, vou construir uma parte e tô te dando o que eu aprendi, agora você continua aí a sua jornada. Eu gosto de exercitar cascata também porque existe ainda, então vamos falar sobre ela. Mas o outro jeito pra mim é equipe multidisciplinar, não tem muito, não sei o que a Flor pensa. Não, eu ia falar que, cara, é uma questão muito cultural, né? O quanto que vai desde a estratégia, o quanto que a estratégia é compartilhada com as pessoas que estão lá na base. Porque não é nem nesse pedacinho de quem cria e quem executa, é muito maior que isso. O problema é muito maior, é achar que as coisas vão ser dadas e que não existem seres pensantes ao longo desse processo, fazendo a roda girar, né? Então eu concordo com a Mari, eu acho que equipes multidisciplinares seria o ideal, né? Mas se a gente não conseguir chegar nesse ponto, o simples fato do compartilhamento das informações ao longo da jornada, isso já minimizaria muito essa desconexão. Eu acho que trazer pelo menos uma pessoa que representa a execução desde o início do processo, desde o momento da descoberta, desde levar a dor
e contar para essa pessoa, olha, o que você tá fazendo atende isso, e o racional que foi usado ao longo desse processo foi esse, isso já minimizaria muito qualquer tipo de ruído, né? Eu acho que o trato com as pessoas, pra mim, é um negócio muito para trás, assim, muito mais teoricamente simples, né? Que é o relacionamento entre as pessoas que estão envolvidas no que quer que seja de um time, seja de uma área. Se trouxer todo mundo pro porquê daquilo estar sendo feito e não como, eu acho que já ajudaria bastante. Se a pessoa tiver a mínima ideia do impacto que o trabalho dela causa no resultado final e o porquê exatamente dela estar fazendo aquilo, executando aquele trabalho, já ajudaria bastante. Geraria um senso de pertencimento muito maior e não teria essa briga aí do não sei por que eu tô fazendo isso, é top-down, enfim, chame do que quiser. Mas é o que a Mari falou, o que a gente tá falando, o que a gente mais vê é esse viés tradicional, da cascata, né? E a informação se perde no meio do caminho. Só fazendo um adendo ao que a Flor falou, concordo muito com essa questão da cocriação, né? Que a gente usa muito para construir protótipo, para disseminar informação, e envolver os atores também, como a Flor falou, né? Trazer a galera para perto e entender que essa validação de ideia, que essa sistematização ou concretização de uma ideia não é da sua ideia, né? Uhum. É de uma ideia que contempla muitas pessoas dentro de uma companhia, né? Ou que, enfim, pensando no mundo do trabalho mesmo. Talvez uma boa ideia seja aquela que ninguém tem a capacidade de dizer que foi a minha ideia, né? Uhum. A boa ideia foi co-criada, foi construída, porque, tipo, se foi a minha ideia, talvez não seja a melhor ideia pra esse problema que a gente tem, assim, né? Eu lembro de uma cocriação, inclusive, que envolvia clientes, né? Cocriação com cliente é uma parada de outro planeta, né? Quem já passou por isso sabe o quanto de informação, de riqueza, eu acho que joga na cara os nossos vieses, né? De pessoas que não são, de fato, clientes daquilo que a gente está construindo, assim, é muito, muito, muito interessante. Traz essa riqueza da cocriação e da construção e tudo mais. Eu tenho mais umas perguntas que eu separei aqui. Yes. Vamos lá. Algumas dessas, eu vou pegar essas perguntas que tem sim ou não, porque daí a Mari, como uma boa capricorniana, eu faço a pergunta, ela diz sim, ou ela diz não. Né? Exato. Daí depois a Flor elabora e daí a gente volta. Vamos fazer esse jogral, então. Eu falo a sim ou não, e a Flor argumenta. Argumente. Isso, argumente. Justifique. Sim ou não, justifique. Eu vou colocar agora, daí não tem como escapar dessa, Mari. O Ralph Lopes, que é lá da caravana de agilidade do Cicred, a galera do Cicred. A pergunta dele é, precisa de Discovery pra tudo? Precisa de protótipo pra tudo? Sim. Por quê? Porque eu tenho que pagar o meu salário, trabalhando e construindo. Sim! Tá, eu acho que a gente tá falando de coisas diferentes aí, pra começar, né? Eu ia falar, deixa eu só me justificar, eu ia falar depende, mas eu acho que eu tenho que falar sim. Vai, amiga. Justifica. Não, assim, eu acredito que primeiro a gente tá falando de coisas diferentes. Aliás, o tal do Discovery é uma parada aí que vem... Uma pedra no meu sapato. Tirando o meu sono, uma pedra no meu sapato, porque eu tinha uma concepção do que era o Discovery, né, olhando aí lá mais pro lado da inovação, aí entrei no mundo da agilidade e é outra parada e eu tô aqui tentando ainda chegar no denominador comum. Do meu entendimento, Discovery, o momento onde a gente emerge em determinado tema para entender e absorver o máximo de informação possível, ele é sim necessário no mundo ideal em todas as situações. Por que eu tô falando do mundo ideal? Porque vivemos em um mundo, a gente sabe que existem coisas que são dadas carinhosamente, né, pra não falar que é outra coisa, pra gente, e a gente tem que fazer. Mas, assim, no mundo ideal, esse momento do entendimento, da imersão, de você capturar o máximo que você consegue de informação sobre algo, sobre um desafio, sobre um problema, sobre o que quer que seja, é imprescindível. Porque tudo que vai vir dali é o que vai trazer valor pra você, né? Com base naquilo, senão o negócio já começa torto. Você não sabe do que você está falando, você não sabe o que você está tentando resolver, você não tem as informações necessárias. Então, Discovery, sim, eu enxergo, na minha concepção, que idealmente ele tem que estar presente em qualquer coisa que você vai fazer. Senão, você vai tirar, né, do qualquer lugar, bolso do de bolso trás. aí de Bolso trás, de trás. Aí é a cara da bosta, desculpa, mas é isso.
Acabou com o negócio. Você regulou pra falar e acabou com o negócio depois. Todo mundo Não aqui. consegui, foi muito difícil. Uma coisa interessante, vale a pena você que tá nos ouvindo, ouvir novamente, caso você já tenha ouvido. Eu confio que você já ouviu esse episódio, que é o episódio de pesquisa. Eu vou deixar o link lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, que a gente fala um pouco disso, né? No momento da pesquisa, a gente fala de profundidades, do tempo que leva uma pesquisa. Ela pode ser uma coisa curta, pode ser uma coisa longa, depende do que a gente quer validar, que hipótese que a gente tá trabalhando, que vieses a gente tá colocando de forma consciente ou não e tal. Mesma coisa para esse processo do discovery, né? Porque às vezes a gente fala de discovery, tem gente que pensa que eu vou ficar um ano imerso numa parada muito doida até sair alguma coisa tangível, né? Então, sempre que a gente fala desse processo de discovery, tem pessoas que têm automaticamente na sua mente algo que leva muito tempo e que não gera valor nenhum. Que eu acho que é um problema, né? Se isso está acontecendo, é um problema. É um disparate, a gente precisa, né? que o discovery seja contínuo e que gere aprendizado, né? É um disparate, que se é discovery, vai gerar alguma coisa, né? Isso. Descobre algo, é meio dor. Mas... Pois é, exatamente. A minha questão com Discovery, que eu falei, uma pedra no sapato, é porque são aquelas nomenclaturas que o nosso mercado tende a adotar, porque uma empresa que tem muita força cunhou um termo e aí fica essa coisa pra sempre. Mas aí eu entendo o Discovery, de novo, tipo Discovery, que tá dentro do Upstream, que é justamente o primeiro diamante do duplo diamante, que tá extremamente ligado com o modelo divergência-convergência do Design Thinking. Então é tudo a mesma coisa, né? Mas aí a gente fala, você tem habilidade com Discovery? Eu fico, sim, eu passo pelo primeiro diamante. Chego até no terceiro, mas passo pelo primeiro. Então ficou fragmentado, sabe? Como se tudo não fosse a mesma coisa. E é legal de ver, porque hoje, assim, há 10 anos atrás, quando você estava entrando no mercado de usabilidade, de UX, você não tinha esse potencial de diálogo com várias áreas. Hoje em dia todo mundo fala de Discovery. Então é um grande ganho, sabe? Finalmente a gente conseguiu colocar aí, dar um passo na questão do design centrado no usuário, sabe? Então por um lado eu acho ruim ter essa fragmentação de nomes, quando é a mesma coisa, mas por outro é um sinal de que finalmente as pessoas estão conversando a mesma língua, utilizando termos diferentes. Uma contradição. Cara, mas só um ponto, só pra vocês entenderem como que, pra mim, rola exatamente essa coisa que a Mari falou. Todo mundo meio que no fim falando a mesma coisa, de jeitos diferentes, mas essa semana aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu tava participando de um treinamento e tinha um case de uma empresa que lá eles enxergam o Discovery como um item e não como uma etapa. E eu achei isso muito louco. E não consegui entender até agora. Inclusive, se vocês souberem me explicar. Então, aí reforça mais ainda o que exatamente, né, as pessoas querem dizer com isso. Eu fiquei... Assim, eu aceitei. Confesso ali, porque eu precisava aceitar, mas não entendi claramente como é que isso pode funcionar. E traz essa questão. Ela falou exatamente essa frase que o Panda falou. Puxa, eu tô falando que é um item, porque eu tô vendo o Discovery andando ao longo do fluxo, sabe? Tipo, passando pelo Discovery, sei lá exatamente como que isso funciona na prática. E eu achei muito curioso. Então, isso tudo pra dizer que eu não sei como que é visto o Discovery como um item. É muito doida essa confusão, né, de significante e significado que existe, né, e isso tá pra tudo, assim, né, tá pra tudo. Então, cada vez mais, e eu concordo muito com a Mari, com a parada dos termos, a complexidade dos termos, o idioma, inglês, como isso tudo traz um monte de significado confuso no fim das contas, né, porque é bem isso, eu falo de Discovery num lugar, pode ser que a pessoa entenda como um item, que é bem complexo pensar dessa forma, mas em outro lugar eu falo, a pessoa entende Discovery como uma etapa. Discovery tem protótipo, não tem protótipo, daí começam definições contextualizadas específicas, assim, né? Porque daí vai ser de cada organização por organização, vai trazer os seus próprios significados e tudo mais. E é muito difícil trazer um conceito geral sobre esse termo, assim, né? Fica muito amplo pra gente conseguir definir alguma coisa de fato. E existe entrega, então, talvez, do Discovery? Qual que é a entrega do Discovery? Como é que a gente consome dela no dia a dia? Porque daí, assim, por que tem essa diferença, né? Discovery e Delivery, que é a mesma coisa do Upstream e Downstream. Eu acho que são nomes diferentes para a mesma coisa que a gente quer significar duas etapas de trabalhar ideias a uma de construir a coisa de fato. Então, para levar do Discovery para o Delivery, né? Que entregas que existem ali nesse universo? A divergência e a convergência, né? No fim é exatamente a mesma coisa. Eu acho muito complicado a gente prever o que vai entregar no final de um Discovery. Justamente, de novo, olha o nome, descoberta. Vai descobrir tudo no meio do caminho. Você tem pouquíssimas certezas, né, ali.
Mas eu acho que esse entregável ele se constrói no meio do caminho. E ele pode vir a ser, de repente, uma lista de features, pode ser um protótipo em alta fidelidade, que ele vai reverberar, ele não vai ser reproduzido pelo desenvolvimento, mas ele vai circular como uma possibilidade, né, de nascimento de um produto ou de melhoria. A gente pode entregar um PPT com um pitch. A gente fez muito isso, né, no beta. Né, a gente sempre entregava um bench ou um pitch ou uma lista de, sei lá, 6 tendências ou 6 coisas, não sei o quê. Então pode ser qualquer coisa. O que eu acho que ali o final do Discovery, ele tem que entregar, e tenho falado muito isso nas minhas aulas, algo que vá conseguir reproduzir o aprendizado. Sabe? É como se eu construísse ali no final uma síntese do que eu aprendi e ele precisa ser reproduzível, porque as pessoas elas não vão lembrar do que você entregou, elas vão lembrar do que elas aprenderam quando consumiram o seu entregável. Eu vejo dessa forma, né? Com exceção de ser uma interface, de repente se for uma interface no final do Discovery, é um documento mais reproduzível, né? E, sei lá, mais palpável. Mas eu queria também trazer um ponto dessa pergunta que a gente bate muito, né? Quando a gente entra no processo de descoberta, a gente tem uma premissa, que é entre nele como se você não soubesse nada. Então, como que eu poderia falar o que eu vou tirar dali, o que eu vou entregar se eu tenho como premissa entrar nesse processo como um aprendiz, né? Eu vou aprender, eu vou descobrir, né? O próprio nome já diz. Então, eu não diria problemático, mas eu acho que é um ponto de atenção da gente criar esse tipo de expectativa, de entrar num processo, seja de descoberta, seja ele qual for, achando que eu tenho que saber o que eu vou encontrar. Muito pelo contrário. É muito pelo contrário. E isso é muito importante dizer, porque isso gera uma ansiedade, gera expectativas que muitas vezes não são atendidas. E aí gera uma frustração que vai percorrer ao longo de toda a jornada dali pra frente, né? Eu acho que no final de um Discovery a gente já entregou cocriação, Flor. Né? Tipo, no final dele a gente ia fazer uma cocriação para poder disseminar o conhecimento ali dos aprendizados, né? E construir a transição para o segundo diamante ali, que ainda não chega no downstream, né? Agora eu vou gastar esses termos, eu aprendi, eu vou usar toda hora. Né? Então, para chegar numa segunda etapa de divergência e convergência, que aí já é partir para um nível de maturidade maior da ideia. De redução do nível de incerteza. Muito bem. Olha só, quem diria, né, nesse processo que a gente começou a gravação, quem diria pra todos esses lugares. Eu tenho mais uma pergunta da galera aqui do Telegram, e daí vai ser a última que vem de lá, que é do Augusto Vilarim, que ele perguntou o que diferencia um protótipo de um MVP. E ele é da caravana aí eu vou vacilar talvez na pronúncia do nome da empresa, Avaneide. Talvez. A galera de DevOps e Agile Coach lá da empresa do Augusto Vilarim. Então, Augusto, desculpa se eu não soube pronunciar o nome da sua empresa. Mas aí tá aí a pergunta da caravana da galera de DevOps e Agile Coach da Avaneide. Protótipo e MVP. São duas coisas completamente diferentes, né? Você pode fazer um protótipo no MVP, ou você pode fazer um protótipo de uma ideia e definir a partir dela o MVP, né? São ferramentas distintas, que andam juntas, às vezes, né? Mas são ferramentas distintas. Ao meu ver, quando a gente chega num nível de MVP, você já tem as suas hipóteses já foram validadas e invalidadas. Então você está se comprometendo a entregar algo que explicite o valor que tem. Então, o usuário, ele já vai conseguir ter uma experiência com aquela solução, de maneira que aquilo, você pode melhorar, pode mudar, pode desistir, mas você já tem o nível de incerteza já é mínimo, assim, perto do que você se comprometeu a fazer. Você já trabalhou com algumas hipóteses. Como a Mari falou, eu posso prototipar um MVP. Então, você já está trabalhando com mais certezas do que incertezas, que é o estado que você entra quando você começa a prototipar também, né? O MVP, para quem não está acostumado com o termo, é produto mínimo viável, né? De Minimum Viable Product. O conceito, acho que, se eu não me engano, foi popularizado pelo menos no Lean Startup, né? Do Eric Ries. Eu lembro de uma das características do MVP é que ele tem que ter valor suficiente para que as pessoas possam usá-lo, né? Eu acho que talvez aí é um ponto importante para diferenciar ele do protótipo, assim, e que ele também possa fornecer um ciclo de feedback para melhoria. Então, que a gente vai iterar sobre esse MVP, que a gente pode iterar sobre esse MVP
dado o feedback de uso das pessoas, né? Então, eu acho que, pra mim, acho que isso que diferencia bastante do protótipo, assim. Não necessariamente no protótipo a gente tá querendo que ele tenha valor para uso e não necessariamente ele vai dar feedback sobre a evolução dele mesmo. O protótipo pode validar ou invalidar uma ideia, pode validar ou invalidar uma etapa, uma parte do processo, pode ajudar a identificar uma dor, alguma coisa que a gente não tinha percebido durante a construção e ideação, assim, né? Então, isso pra mim é uma das coisas que diferencia um pouco mais, assim, conceitualmente, o protótipo do MVP, né? Não seria o MVP um protótipo na fase de downstream? Como é que é o negócio? Eu só quis cagar na cabeça. Vamos juntar, né? Vamos pegar todos os termos e fazer um pacote. Assim. Mas é interessante, porque esses termos você pode encaixar em qualquer coisa, né? Mas o importante é entender a Mari tá vendo aqui, gente, só pra destruir os termos. Ai, olha, eu gosto. Mas é porque a gente tem que focar na estratégia, focar no objetivo, nas hipóteses e tal. Óbvio que esses termos organizam a nossa vida, eles são muito importantes, eu brinco, eles são muito importantes, né? Mas é só uma zoeira mesmo. Mas só uma questão que o protótipo nunca será um MVP, porque o protótipo, ele registra o MVP, ele pode tangibilizar o MVP, mas ele nunca será. Pode planejar, nunca será. Tem um exemplo bem simples, assim, que me ajudou muito a entender essas diferenças, que era assim, a gente está falando, por exemplo, de um carro. O protótipo de um carro, que é uma solução que se compromete a te levar de um ponto A até o ponto B, é a solução final, ok. Quando a gente vai falar de um protótipo, pode muito bem ser um carrinho de brinquedo. Ele não vai te levar. Você não tem como subir num carrinho de brinquedo que você montou ali de massinha. Ele não vai te levar, entregar o valor que ele se compromete, que é te levar do ponto A até o ponto B. Agora, então o que seria o MVP? Talvez um skate, por exemplo. Ele tá ali mais com uma cara de MVP porque ele entrega o valor que ele se compromete, te levar de um lugar, de um ponto A até o ponto B, só que não é o produto final. Eu tô testando se aquilo que atende às necessidades do meu usuário, do meu cliente. Então, sei lá se tá errado, mas pra mim é um jeito que me ajudou muito de entender, de saber qual é a diferença de cada um, né? O MVP, ele de fato se compromete a entregar valor e atender a uma necessidade. O protótipo, ele só vai tangibilizar uma ideia de uma solução. E se conecta com o episódio de output e outcome, né? Porque junta com essa ideia de estratégia e objetivo que a Mari acabou de falar, porque isso ser o objetivo, se o outcome esperado é a gente ir do ponto A para o ponto B. Exato. Né? Se isso ser for. Então faz bastante sentido. E se você não ouviu o episódio de Outputs e Outcomes, com o Rafa Cáceres e com a Mari Oliveira, vai estar lá no nosso backstage também. Eu faço propaganda dos mesmos episódios que a gente mesmo grava no mesmo podcast, né? Você vê. É só pra mostrar pra vocês que muito do que a gente fala aqui tá muito conectado. E que esse aprendizado contínuo que você consegue aproveitando aqui pelos conteúdos do podcast levam de uma coisa pra outra. Exatamente. Eu tava rindo aqui porque toda vez que eu vou dar esse exemplo do carro pra MVP, a minha cabeça fala assim, qual que é o mínimo entregável? A roda. Não é a roda. É o skate. Exato. Acontece muito. É bem lembrado, Mar. Porque a roda você não sobe em cima da roda e ela te leva do ponto A para o ponto B, né? Então, isso é importante. A roda, ela não entrega o valor que o carro vai entregar no fim das contas e que o skate entrega enquanto MVP. E é normal, tá? As pessoas darem a resposta da roda é muito normal, sempre vem essa resposta, tipo, 99% dos casos. E aí que eu acho que também não tá tão claro o conceito do MVP para as pessoas, né? Que ele precisa entregar determinado valor e que ele não é uma parte da solução final. O MVP não é um pedaço da solução final. Ele é o mínimo produto viável que entrega o valor que o produto final, seja ele qual for, se compromete a entregar, né? Dentro da proposta dele, ele é completo. Muito bem, prototipagem. Era esse o papo no sofá da nossa sala. Espero que você tenha curtido o que a gente trouxe aqui. E eu queria deixar um tempinho aí, um espaço pra vocês, Flor e Mari, pra vocês trazerem o que vocês quiserem, que eu vou buscar os salves, que tem o salve da galera do Love the Problem, enquanto vocês trazem seus pontos. Seja sobre prototipagem ou não, seja só mandar um beijo pra alguém, fiquem à vontade. Quero mandar um beijo pra Flor. Eu amo trabalhar com a Flor, faz tempo que a gente não faz nada junto. Uhum. Precisa. A gente tem trabalhado em protótipos de tatuagem, ela tem me ajudado a prototipar tatuagens em peles sintéticas. Verdade. Você vê como o protótipo está em todas as partes, não é? Chique demais.
Mas acho que o recado é só lembrando que desmistifiquem o protótipo, né? Eu acho que esse é o recado mais importante mesmo. É tirar essa brisa muito louca, que eu não sei exatamente de onde vem, de que é algo muito grande, que exige competências que só determinadas pessoas possuem. Não é. A partir do momento que você tem as suas hipóteses desenhadas e você encontra uma maneira de validá-las ou invalidá-las, você está prototipando em qualquer segmento aí da vida, profissional, pessoal. Então, desmistifiquem o protótipo. Caramba! Boa, Má, gostei. É isso. Olha só, evangelização do protótipo aqui nesse episódio. Estamos aqui pra isso. Vamos pro salve. A gente tem lá no card, no backstage, k21.link/lovetheproblem, um card que é manda um salve. Você só escreve lá e diz o manda um salve, que a gente manda um salve aqui. E olha só, inclusive o salve, o grupo de salves desse episódio tem a galera que participa da comunidade. Então, o Augusto Vilarim já tinha mandado lá um salve pra comunidade DevOps e Agile Coach da Avanade. Espero que seja isso. Se não é Avanade. Acho que é Avanade. Segunda opção, vocês que escolham. E Augusto, me avisa depois, Augusto, como é que pronuncia isso. O João Vitor manda um abraço pro Diri Labs, o time de inovação da Direcional e Riva, que são ouvintes assíduos do Love the Problem. Eu tô muito radialista mandando esse salve, né, gente? O Adriano mandou um salve pro Thiago Paiva e toda a galerinha agilista da Philips em Blumenau. Ó, galera de Blumenau, bora fazer um Love the Problem, não, bora fazer um Link Off Blumenau, galera. Vamos fazer aí, pessoal da Philips que ouve, fica de olho que a gente daqui a pouco faz um Link Off Blumenau aqui. E o Ralph, que tinha mandado as perguntas também, né, o Ralph Lopes, ele mandou um salve pra galera de agilidade do Cicred. É isso aí, né, gente? Mandem seus salves. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Love the Problem. Flor e Mari, muito obrigado. Eu tô em casa com vocês sempre. Vocês são muito bem-vindas aqui. Sempre que vocês quiserem, é só chegar e falar, bora gravar sobre isso? E a gente faz. Tá aqui. A gente tá em casa. Ai, eu amo. Tudo bom. Obrigada, Pandinha. Muito bom mesmo. Gostei. Tem um cheirinho do que era a gente trabalhar junto, né? Ai, olha que ambiente agradável, gente. Era sempre assim. Queria mandar um salve pra Rê. Um salve pra Rê. Queria mandar um salve pra Renata Bertolini, que fez os nossos caminhos se cruzarem em determinado momento dessa coisa muito louca que a gente chama de vida. Que atualmente é minha chefe. A Rê, que já esteve aqui. Exato, que já esteve. E que já esteve aqui no Love the Problem, participou daqui já. Exatamente. Então tá. Gente, um beijo e até o próximo Love the Problem. Tchau! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.